Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Matos e esse é o Dois Palitos Podcast, o meu podcast junto com o meu amigo /sócio Thiago Marcelino. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Hunter x Hunter e Naruto com spoilers, como sempre, né? Porque não tem como falar sem dar spoilers. E esse episódio é especial porque todo episódio é especial, mas esse é especial porque temos um convidado. Então fique aí com o episódio. Abraço! Hello, pessoal desocupado. Aqui é o Judá e eu agora estou invadindo o Dois Palitos. É bom começar ofendendo o nosso público-alvo aí. Isso aí, bando de desocupados, filho da puta. Olha, todo mundo pra quem eu indiquei e ouviu, até onde eu sei, trabalha, tá? Então, mais respeito com o público. Infelizmente eu não posso dizer o mesmo. Tá, então o Judá tá falando só com o teu pessoal, então. Exatamente. Meu pessoal. Pra vocês, hein? É especial. O amor da minha vida tá aqui. Porque o Thiago, ele tem um público, ele deixou isso muito claro já. Eu tenho um target. Eu não sei se isso foi num podcast que saiu ou foi no podcast apagado. Foi no episódio perdido. Que você pode adquirir por um irrisório valor de R$100. Você pode ter acesso a essa pérola da internet que não tá por aí, hein? Exclusividade. Não sei se sabe ajudar, mas todo episódio a gente comenta sobre esse podcast perdido e a gente vai comentar sempre até alguém pagar. É uma boa estratégia. Eu também acho. A gente tem que fazer dinheiro, exato. É o marketing. Marketing é repetição, entendeu? Até agarrar na cabeça das pessoas. Exato. E elas querer pagar por isso. Eu aprendi isso aí no curso de marketing que eu ainda vou fazer. Tem alguma consideração, antes da gente começar, sobre o episódio anterior? Eu tenho muita consideração pela minha mãe e pelo meu pai. Considero eles bastante. E pelo Judá que tá aqui comigo. Ah tá, o amor continuou desde o último episódio. Sim. Não morreu, não morreu. Nessas 24 horas que passaram, eu continuo amando o Judá. Como nesse momento vocês ainda não lançaram o podcast, eu ainda não sei sobre que amor é esse. Então... no caso, a gente tá gravando antes de lançar o episódio anterior. De lançar o anterior, exatamente. A pessoa que tá ouvindo, você já ouviu, mas a gente não lançou ainda. É uma questão de espaço-tempo aí que tá meio confusa. Não acreditem neles, tempo é uma abstração. Só existe o agora. Tá, enfim. Acho que a gente pode... 4 minutos de introdução é demais, né? Vamos pro tema. Então, Hunter x Hunter. Era esse o tema que a gente tinha, entre aspas, preparado pra conversar aqui. Eu acho que uma das coisas que a gente mais gosta, no fim das contas, de Hunter x Hunter é como o Togashi gosta de fazer regra. Verdade? Essa é a verdade de Hunter x Hunter. Olha só, antes da gente começar a gravar, eu tinha uma condição só pra falar nesse podcast, que era não falar sobre o Togashi. Aí a primeira coisa que o Judá me fala é Togashi. Tá, mas não é sobre o Togashi, a pessoa, hiato, pau no cu, joga Dragon Quest. Não. Uma coisa que tem é que ele gosta de fazer regra. Né? Porque, querendo ou não dá pra falar de Hunter x Hunter sem falar do Togashi. Só não vamos falar o quanto ele é pau no cu. Vamos só falar da obra dele que a gente curte. Uma hora a gente faz um podcast especificamente explicando por que ele é um pau no cu. Exato. E usando exemplos de outros mangás que ele fez. Vamos ir nessa onda de podcasts aí de 12 horas e eu consigo em 12 horas explicar porque ele é um pau no cu. Eu consigo ficar 12 horas falando quanto ele é pau no cu. Isso tudo foi porque não era pra falar sobre o Togashi. Exato. Foi uns 2 minutos só falando do Togashi pra não falar do Togashi. Então, tá, segue falando aí. Uma das coisas que mais chama a atenção pra gente em Hunter x Hunter sempre vai ser o Nen. A gente não tá ali seguindo, porque na verdade uma das coisas meio chatas em Hunter x Hunter acaba sendo a primeira saga. A gente acompanha o Gon, mas a gente tá ali procurando o Hard Magic do Hunter x Hunter, que é o Nen. Tem toda aquela variação e explicaçãozinha de como funciona. Então, primeiro, ele te mostra que existe essa magia em Hunter x Hunter. Depois, ele te mostra que tem algumas etapas para te adquirir essas capacidades. Depois, tu descobre que dentro dessa capacidade, que é usar o Nen, que a gente achava que era só para ficar mais forte e resistente,
a gente descobre que tem toda uma gama de afiliações, de tipos de magias, e dentro de cada uma delas tem-se também uma enorme quantidade de coisas que dá pra fazer diferente. Falei muito e falei nada, né? Eu acho que é assim, Judá. Não sei se tu tem o final de semana inteiro disponível pra explicar o NEM pra gente. Eu acho que dá tempo, assim, umas 4 horas, ou não? Eu acho que dá pra resumir o NEM em pelo menos 5, 6 horinhas. Dá pra gente fazer um resumão da galera. Eu vou deixar essa parte pro Thiago, porque ele acabou de ver um vídeo aqui sobre isso. Assim, ó. Eu gosto de Hunter x Hunter porque tem uma característica que eu acho muito boa em qualquer história que eu admiro, que é quando tu consegue, em poucos quadros, né, no caso do mangá de Hunter x Hunter, ou em poucos minutos, no caso do anime, me apresentar um personagem quase que por completo. Quando eu consigo ver um personagem, entender, comprar a jornada, ou a personalidade, ou o que quer que ele tenha ali pra me vender, digamos assim, e consigo acreditar nisso. Hunter x Hunter consegue estabelecer isso muito bem em pouco tempo com os personagens, com o Gon um pouco mais profundo no início, né, porque a história parte dele, mas em poucos quadros ali do Leório, do Kurapika, do outro menino, o Killua, cada um deles, como eles são apresentados no início, o que eles estão fazendo, onde é que eles estão, o que eles falam primeiro, ali tu já entende bem cada um desses caras que durante, né, um bom tempo cada um deles vai ser o nosso norte em Hunter x Hunter. Então o Togashi ele é muito bom nisso. Ele é muito bom até quando não precisa ser, inclusive, né? Em te apresentar o design dos personagens, né? Porque tem naquela saga ali da Associação Hunter, onde eles estão pra virar Hunters, né? Tem um monte de personagem ali que tu pensa que vai ser bem importante, mas não, tipo, é só uma peculiaridade tipo, que deixa ele claro. Ele só quis botar roupa em todo mundo, deles. Tá ligado? Ele não quis fazer Minion. Ele pensou assim, mano, todas essas pessoas são pessoas. Então tu tem que olhar pra aquela pessoa e pensar assim, mano, essa pessoa tem uma história, ela chegou até aqui com essa roupa que parece ser de um pescador por algum motivo, aquele cara chegou até aqui parecendo um ninja por algum motivo, aquela mina tem abelha no chapéu dela por um motivo, e na real não, tá ligado? Eu acho que a só que eles estão ali. Que mais me marcou em Hunter x Hunter é que tu não tem um personagem principal, né? O mundo é o personagem principal, porque tu não é que tem aquela jornada do herói, né? Obviamente, né? Dos personagens principais, entre aspas, do Gon, o Killua, o Kurapika e o Leório, mas assim, é muito fácil Hunter x Hunter no Leório conseguir... a gente tem uma barriga. Em Leório temos uma barriga aí. Mas assim, o Hunter x Hunter é muito fácil de continuar existindo mesmo sem esses personagens. O universo ele é muito rico, ele é muito sólido com que ele foi criado. Sim, um bom exemplo apesar de ser a saga favorita de muitas pessoas, não é a minha, mas faz isso muito bem, é Yorkshin. Yorkshin a gente tem ali, né, o tempo todo quase o Kurapika, mas ainda assim são muitos personagens novos que a gente não conhece durante um bom tempo, né, durante um bom tempo a história acontece sem nenhum dos protagonistas que a gente já conhece. Então ali tá um dos bons exemplos. A própria saga o início da saga do que tá agora, esqueci o nome lá, do Continente Negro, durante muito tempo também tu não vê nenhum rosto conhecido, né? Ou se vê é muito breve, né? E ainda assim a história continua. Sim, é porque tem muito personagem lá, né? Tem mais essa questão. É outra coisa que o menino gosta de fazer, né? Que é botar um monte de gente pra te olhar e pensar assim, nossa, esses caras vão ser tão... Ih, acabou a saga, eu não sei o que eles fizeram. Isso acontece muito em Hunter x Hunter. E outra coisa que a gente consegue ver bastante na forma como o autor faz as suas séries, esses mangás, ele traz personagens com claramente uma personalidade bem distinta um dos outros. Tu fica com aquela sensação de que ele vai ser um personagem recorrente e de repente, por ironia do destino ou simplesmente por questão da história, ele é descartado de alguma forma. Mostrando que a vida às vezes não é um morango, sabe? E a gente vê isso bastante em Hunter x Hunter e em outros mangás do autor. E é interessante porque isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque tu fica com aquela sensação de que tu perdeu alguma coisa, ao mesmo tempo que meio que a vida é assim, tá ligado? Não é porque o cara parecia que ia fazer alguma coisa, sei lá, na tua vida, que ele vai ficar lá. Tu pode ter tido, sei lá, um colega de classe muito legal e depois tu nunca mais viu ele. E pode ficar essa sensação de, pô, aquele cara poderia ter sido meu brother. Mas não foi, a vida seguiu e acabou, tá ligado? E essa sensação é bem clara em Hunter x Hunter. A gente tem alguns personagens
que a parte da índole deles fica muito marcada e precisa continuar com aquela estrutura. Tipo, por exemplo, o Hisoka, ele é um psicopata, então ele precisa matar. Então, inevitavelmente, ele vai matar personagens que são muito interessantes, mas é necessário pra continuar a construção dele. É verdade, assim. Ah, cara, esse pau no cu. O Hisoka é o melhor exemplo disso, né? Porque o Hisoka é um personagem que ele vê o Gon como muito importante, não sei o quê, mas tem esse determinado momento onde ele decide matar o Gon, depois ele decide não matar. Ele fica nessa porque ele pensa assim, o que eu vou ganhar melhor? Ah, se eu matar o Gon, o Killua fica bravo comigo, daí eu mato o Killua, porque eu vou ter uma luta legal com o Killua, e daí o Luffy vai querer me matar, e daí eu vou ter uma batalha legal com o Luffy. E ele fica nessas. E isso é coerência de personagem. Porque é assim que ele pensa, assim que ele sempre se mostrou pra gente, e ele é coerente com o que ele pensa. Mas tem uma coisa interessante também, que tem que lembrar que ele é um guri bom, porque ele gosta de crianças, né? Isso é importante ressaltar. Ele tem um lado bom da personalidade dele. Ele gosta de ele gosta de crianças. Ele gosta de um jeito que a pele assim, dele brilha. Exatamente. Vamos voltar pro Nen, antes que fique perigoso. Vamos voltar pra Family Friend aqui. Vamos voltar pro Nen. É que eu não tenho, eu particularmente, não tenho muito o que dizer do Nen, porque eu acho que é isso, ele é um sistema de combate extremamente bem estruturado, mas com muita estrutura. Isso, na verdade, não é ruim, mas chega a me incomodar até em certo momento, porque é tanta informação, e essa informação não cessa. Essa informação ela é martelada na gente durante muito tempo, principalmente no anime. Né, até mais do que no mangá, mas ainda assim no mangá também ela é muito martelada na gente, como ela funciona, de que maneira. Me lembra muito Jojo, sabe? É um monte de regra num poder e tu vai ver como cada personagem fica lutando pra burlar a regra do coleguinha usando a sua própria, tá ligado? Então, tipo, é quase uma luta de advogados. Tu tem que encontrar a brecha no argumento do teu advogado e defender o teu. Exatamente o que eu tava pensando. Tentando encontrar as brechas e os vírgulas. A coisa que mais me chamou a atenção em Hunter x Hunter sempre foi o Nen, porque eu sempre gostei de superpoderes, coisas do tipo. E o conceito de Hard Magic, a primeira vez que eu vi foi em Hunter x Hunter. Depois de ver Hunter x Hunter, eu comecei a ver Harry Potter como uma coisa bem negativa na parte de magia, sabe? O que é magia em Harry Potter? O que uma magia é melhor que outra? É a luz que sai da tua varinha. É a luz que sai da tua varinha. Tipo, tu se cansa de usar magia? Ah, mas tem umas que sim, outras não? Não sei. Tipo, não tem uma regra bem estabelecida em Harry Potter. E em Naruto, por exemplo, a gente já tem um nível um pouquinho maior de regras de como funciona, mas ainda assim não é tão clara quanto é em Hunter x Hunter, sabe? Porque a gente sabe que em Naruto você precisa ter um tipo de controle de chakra, e você tem uma reserva de chakra que você gasta pra fazer taijutsus. E tu tem também eu falei taijutsu, questões de elementos, mas isso é um pouco mais avançado até, mas enfim... Tem umas regrinhas, mas eu acho que o Hunter x Hunter é tão foda, porque o Nen, ele tem tantas explicações, tão complexo, só que ele consegue ser tão aberto, né, tão livre, porque depende só da criatividade do personagem pra adquirir habilidade. E aí a gente entra em como o Nen se distribui, né, no sentido de que tem a parte básica, que é controle, dispersão, concentração e tal, o que tu faz com o teu Nen, com a tua aura, com aquela quantidade de energia. Isso. E aí depois tu entra no uso pessoal, né? Eu falando do Hatsu, né? Que é a manifestação especial aí da tua habilidade, exato. É a maneira que tu especificamente usa o teu poder, né? Como tu... Inclusive, pensando nisso, eu acho muito interessante uma coisa, que é a escolha do Togashi de dar ao nosso, abre aspas, protagonista, que é o Gon. Que é o mais simples possível. É a habilidade mais simples possível. Habilidade mais sem graça, digamos assim. Sim, porque sabe? Todos o pessoal que é de intensificação faz basicamente a mesma coisa. Fica forte e explode, e ataca com força. Então Não, mas tem aquela personagem que ela intensifica o cabelo dela e faz uma armadura. Eu acho isso muito foda. Qual que é essa? Porque sai totalmente fora desse contexto dos outros intensificadores. Não. Sim. Essa? Sim, quando ela vira uma formiga. É aquela que consegue ter uma bola de cristal. Quando ela vira formiga, ela ganha esse poder. Sim, mas daí ela tá tipo misturando, se não me engano, manipulação do... Sim. Porque ela controla o cabelo dela por ser uma formiga, então né? intensifica por cima. E sabe uma coisa interessante? A minha saga favorita de Hunter x Hunter é
ao contrário de quase todo mundo, que geralmente é Yorkshin, a saga favorita, ou Formigas Quimera, a minha é Grid Island, que é a saga com mais explicação sobre Nen. Porque é onde a gente aprende tudo. Mas eu acho que é onde a gente aprende tudo, e é um arco onde tu mais vê, eu pelo menos considero, a dinâmica Gon e Killua, que é uma coisa que eu gosto muito em Hunter x Hunter, e tu vê bastante dela ali, né? Essa dinâmica rival-amigo que eu acho bem interessante ali, porque eu gosto muito do Killua, eu gosto bastante do Gon, mas eu gosto mais do Killua, e eu acho o Killua um personagem... É porque não é uma saga completamente apressada, como são as outras, então a gente consegue ver eles melhores. As pessoas costumam não gostar porque ela é mais lentinha, porque demora um pouco mais, só que eu acho isso muito interessante, o autor... Ele tem essa questão com as suas histórias que dá pra observar bastante, que é, ele dá o tempo que cada saga precisa. Às vezes vai ser mais rápido, às vezes vai ser lento pra caralho. E é ele que decide. É ele que dá esse passo, sabe? É uma coisa que eu sinto muitas vezes que One Piece se perde muito, sabe? Tem sagas que claramente são mais longas do que precisavam, tem sagas que são muito mais rápidas do que precisavam, sabe? Tem sagas onde eu queria ver mais, e tem sagas onde eu já vi demais. E o autor de Hunter x Hunter não, ele tem isso de controlar bem o ritmo de cada arco que ele tem, sabe? De dar o que ele acha necessário pra história. Como é que é o nome da saga que eles ficam treinando lá? A Grid Island. Eu não gosto, mas eu entendo que era necessário pra preparar pra próxima saga, que seria também bem complexa e teria novos personagens com várias habilidades diferentes. Então não tinha como ir direto pra lá sem dar toda essa explicação e base pros personagens. E aqui eu tenho uma dúvida. Tipo assim, eu gosto muito dessa saga, porque é a que mais me ensina sobre aquilo que mais me interessa no anime mangá, que é a funcionalidade do Nen, como usá-lo e assim por diante. E também tem, como o Thiago disse, a gente vê qual é a relação do Killua-Gon. Outra coisa que eu gosto bastante é... Toda vez que o autor traz algum personagem, a gente consegue ver bem como ele vive nesse mundo, sabe? Como o Razor, é o nome do cara lá do vôlei. Acho que esse era o nome. É o Razor. Fica bem claro a situação dele com o mundo onde ele vive. Mas, enfim. Eu entendo, assim, o porquê que eu gosto. Agora, por que tu não gosta? O que faz vocês não gostarem do... Você, no caso. Eu gosto da verdade, é minha favorita. Minha favorita. Faz você... É porque... Tio Gabi, especificamente sua minoria aqui, ó. O que faz você não gostar de verdade? É porque eu gosto tanto da Yorkshin e da saga das Formigas Quimera que ficou no meio, sabe? Meio que parece, pra mim, dá a impressão de uma barriga. Eu sei que não é. Que é um arco preparatório e tudo mais também. Eu acho que eu sei. E tem essa parte, enfim, deles, dessa união dos protagonistas e tal. Estabelecer mais essa relação. Essa é uma coisa interessante. Mas é porque eu acho tão foda as outras duas sagas e ela fica no meio, sabe? E daí pra mim parece que ela tá tipo meio... Baixou o nível dela porque as outras são muito boas pra mim. Essa é uma coisa interessante sobre Hunter x Hunter. Ele não parece ter um tom. Sim. Porque a primeira saga dele é brilhante, depois... Cada saga, tu pode dizer que é um tema diferente, né? Que é um estilo diferente. Da Yorkshire é aquele tema mais escuro, é dark, aí depois volta pro brilhante, Edge, daí volta pro brilhante que é o Grid Island, e depois de novo dark lá com... Mas aí não é dark, eu acho que Yorkshire é um tema mais noir, né? Sim, é uma saga tipo detetive, total. E aí tu tem já uma saga mais sangrenta, que é a Formigas Quimera, né? Uma saga... Os arcos do Kurapika, eles são nessa pegada mais psicológico, detetive, estratégia, que é o mesmo que tá acontecendo agora lá na saga do Continente Negro. Agora é o arco da babá, né? E é isso que faz de interessante, como tu falou, que nós não temos necessariamente um protagonista, né? O protagonista que a gente tá acompanhando faz o tom da narrativa que a gente tá vendo. E como não é só o Gon, quando a gente foca muito só no Gon, acaba sendo aquela coisa mais brilhante, como é a Grid Island, como é a primeira saga. Daí no Yorkshin, daí a gente acompanha mais o Killua. Por causa disso, por causa todo esse ódio do Killua. E é outra vibe, né? É outro anime, praticamente. Eu gosto muito das sagas que a gente acompanha o Leório também. São umas que eu acho que tem um tom bem legal. Voltou pra barriga do Leório.
É inclusive interessante ver também nisso a saga da Aluka, porque é uma saga dinâmica. Ela é uma saga não tão colorida quanto a do Gon, mas ela tem o dinamismo do Killua, né? Ela tem aquela rapidez de, abre aspas, de pensamento que a gente vê através do Killua, e a saga também, ela é bem dinâmica, são coisas acontecendo o tempo todo, ela é bem rápida, temos que ir daqui pra cá, temos que ir de cá pra lá, temos que fazer isso pra que isso aconteça. Ela é bem rápida, ela tem bem a vibe do Killua, né? Então isso também é uma coisa interessante de se observar. Agora que tu citou isso, que me veio isso na cabeça. É realmente, o tom da saga, ele é por quem está protagonizando. Ditado pelo protagonista daquela temporada, né? Isso é bem interessante, né? Olha aí, ó, descobrindo novas coisas boas dessa obra maravilhosa. Agora eu gostaria de deixar uma pequena dúvida. Qual é a da Guiné Rodan? Eles batem nas pessoas, né? E roubam coisas. É que assim, ó, quem tá ouvindo, eles não sabem que a gente tem umas conversas off aqui antes e depois dos episódios. E ficou esse clima aí de o que eles fazem. Se eles roubam só por roubar ou eles querem roubar mesmo. Não, mas o Tio Gabi tá certo que eu tava... Mas ele tem um momento da reunião do coisa, e basicamente o objetivo da Guiné Rodan, entre aspas, é uma demonstração de força. Eles vêm daquele país destroçado, então eles são considerados párias e tal, Então, eles começam nem do zero, do negativo, né? Tipo, eles saem de um lugar totalmente fodido. Então, assim, como o mundo nos vê como párias, ferrados, a gente vai mostrar que não, que a gente é uns caras foda. Foda como a gente vai fazer com o mundo que o mundo fez com o nosso país. A gente vai botar pra fuder. E é isso, é meio que isso. Eles não têm um objetivo claro. Talvez os membros ali tenham objetivos pessoais e individuais, que é uma coisa que o próprio Kuroro deixa claro. Vocês não estão presos à aranha, mas vocês representam a aranha. Né? Cada um pode viver sua vida, mas vocês devem seguir alguns preceitos estabelecidos. Então, cada um deles pode ter um objetivo, ser o mais forte, roubar alguma coisa, chegar a algum lugar. É que daí isso aí eu acho que me quebra quando ele pega pessoas de fora. E daí pra mim já perde sentido. Pegando o Hisoka depois. Sim, mas é que aí ele deixa claro que no momento que ele não quer mostrar a força da aranha enquanto representante do país Meteoro, mas sim da organização que ele criou. Entende? Então ele aceita qualquer pessoa que ele entenda que representa aqueles ideais, que não são claros. São ideais, mas a questão é que o ideal principal é força, é tipo, vamos usar um termos bem chulos, não me mixo, sabe? Não me rebaixo pra ninguém. Aqui temos os mais fortes. Seja no âmbito que for, tipo, eu acredito que nem todos os membros são força bruta, poder, né? Apesar de todos eles serem... Tem um personagem que ele é o cara da falsificação, ele é o melhor de falsificação. Ele pega um negócio e faz uma falsificação assim, de nem. É bem estruturado o grupo, porque eles têm a linha de frente de combate, que é o Nobunaga e o Vugin, que eles estão lá pra porradaria, tanto que quando o Vugin morre, é dito que ele cumpriu o papel dele, que esse era o dever dele. Sim, ser o escudo assim, galera, a ponta de lança do grupo. O Kuroro é tipo a cabeça, ele é o estrategista, e tem outros membros que têm outras tarefas ali dentro, tá ligado? Eles têm uma hierarquia, não é bem hierarquia, mas cada um tem a sua função ali, então nem todos necessariamente são guerreiros. Aquele que copia é o Kurto, não lembro o nome dos personagens. Mas enfim. Eu não vim preparado pra essa conversa, não lembro de ninguém. Tem um lá que ele tem o poder de copiar qualquer coisa. Eu lembro dos mais peculiares, tipo a Pakunoda. Porra, que puta nome foda, não vou esquecer da Pakunoda. Pois é, então essa que ela consegue ler as memórias, ela é tipo... tem o bagulho das memórias de controlar e dar totalmente tiro, assim. Da parte de roubar informação pro grupo. Ela não é uma combatente. Sim, é claramente uma parte de inteligência. Exatamente. Então, eu acho que o grupo ele é estruturado pra ser algo forte, não só fisicamente, mas forte, tipo, em todos os âmbitos, assim. É basicamente impossível destruir porque eles são bem estruturados. O que eu entendi dos discursos do Kuroro sobre a Guiné Rodan é que eles não são uma força do... É Cidade Meteoro? País Meteoro? Do Meteoro lá. Eu acho que é País Meteoro. Assim, nasceu lá, lá mas não necessariamente... Mas ele é um grupo que é forte e sempre busca mais força. O único objetivo da aranha
é a força e tem o lance do número das patas, né? Tipo, nunca vai ter mais do que X número de membros, né? Mas eles têm uma ligação ainda com a cidade Meteora, porque quando as formigas quimeras porque a maioria deles se é de lá. expandem, né? Se dividem, algumas vão pra lá e eles vão até lá meio que pra limpar a cidade. Mas é que é mais pra ver o que tá rolando. Tipo, pô, a nossa cidade, a gente não tá conseguindo contato com a nossa galera, vamos ver o que tá rolando. Ih, tem umas formigas aqui, hein? Não é, tipo, eles não vão lá pra defender a cidade Meteora. A impressão que eu tive é que eles foram lá pra limpar... O pior que essa é a impressão que eu tive também. Sim. Eu posso estar errado, eu não lembro de tudo que aconteceu. Lendo a obra, eu tenho a sensação de que eles têm essa ligação forte com o local de origem deles. E é por isso que eu estranho eles pegarem gente de fora. Quando entra alguém que não era necessariamente da cidade Meteora. Estranho quando eles pegam o Hisoka, por exemplo. Depois eles pegam mais alguém? É que o Hisoka é lindo, né? O Hisoka é lindo, verdade. Tem o Hisoka e a... Quem não aceitaria o Hisoka? Outro irmão, aquele que de fato é irmão, só que se veste de mulher, aquele dos não é origami, dos pedacinhos de papel lá. É verdade, ele entrou pra... Enfim, não tá claro o que a Gene Rodan quer, faz, enfim, eles são foda porque eles são foda, entendeu? Eles são tudo foda, eles têm uns poderes foda, eles fazem umas coisas foda e eles brigam foda. Assim, o que mais tu precisa? Faltou duração da parte do autor em relação a esses personagens são tão importantes pra gente, porque a gente nem sabe que eles destruíram a família ali do Kurapika por nada, sabe? E a gente fica nessas, tipo, é por nada mesmo. E é isso. Não, aí é que tá, tem uma coisa. Teoricamente, a história não acabou e também, uma coisa propositalmente a gente ainda não sabe tudo sobre a Gene Rodan, né? Nada dela tá extremamente claro, porque eu acredito que antes do autor ficar muito cansado... o assunto que a gente tá chegando aqui de novo. Ele tinha preparado algo pra eles, né? Eu acredito que isso tá claro porque, como tu falou, toda essa questão dos olhos dos Kurata ainda tá bem... A única coisa que a gente sabe, eles... Como a gente falou antes, eles são ladrões, então eles são bandidos. Então eu pensar, o que é valioso pra gente roubar? E que a gente pode usar como demonstração de força? Os olhos dos Kurata, porque eles são pessoas. Então pra gente pegar essa coisa valiosa, a gente vai ter que matar eles. Então é uma demonstração de força junto de um roubo. Então eu consigo entender essa linha de raciocínio, tá ligado? Mas ainda assim, por que foi isso? Não só da Gene Rodan. Não, tudo tem mistério. Não só da Gene Rodan, essa questão de mistério, porque até do grupo do Kurapika, tipo, me dá a impressão, assim, que tem muita coisa envolvendo eles que o Kurapika não sabia. Que talvez mais pra frente, quando ele se tornasse adulto, ele ia descobrir alguns segredos sobre o clã dele que... Aquele tipo de segredo que era melhor saber, mas aí todo mundo morreu, então... Morreram com o clã, assim. Uma coisa meio Naruto, assim, né? Enfim. A impressão que eu tenho é que existiam vários segredos no clã dele que ele não sabia, que aparentemente ele sabe que existem, mas ele não sabe qual é o segredo. E talvez, indo atrás de vingar o clã dele, eu acho que inconscientemente ele tá tentando buscar também essas respostas. Tipo, porque tem aquele one shot. Por que a Guiné invadiu? Não sei se tu lembra. Nossa, lembro. Que mostra a história do que ele tem um amigo dele que tinha que buscar remédios, caralho. Então ali não é tanto assim, mas tem essa coisa de que o clã tem esse processo de, como é que é, uma inicialização do tipo, vamos ver se tu merece ou não sair do clã, se tu consegue controlar tua raiva, não sei o que. Então tem eles têm esse rito de passagem. Então meio que é uma indicação de que tem algo a mais. Haveria algo a mais depois do rito, né? Pois é, só que tipo, talvez nunca saberemos. Talvez porque, por exemplo, uma coisa que a gente pode pensar, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, quando os olhos dele ficam vermelhos, ele se torna um especialista, não é? Sim. Ele é capaz de usar todos os tipos de Nen. Ele sim. Mas isso tem um custo pra ele, ou não? Os olhos deles ficarem vermelhos especificamente não é o custo. É que ele botou uma condição sobre isso. Biologicamente ele não tem esse custo. Dele. Tipo, os Kurata não. Tá. Então deixa que eu ia falar, esquece, não tem nada a ver. O custo que ele tem foi que recentemente no mangá. Sim, foi daí do uso da habilidade dele específica. Não, eu quis dizer que eu tinha entendido que tinha um custo para que ele mantivesse essa questão de usar todos os tipos de Nen. Isso teria um custo para ele. Na luta dele com o
o Vugin comenta que ele se lembrou desses olhos e que as pessoas que lutavam contra ele eram bem fortes. Então, aparentemente, o clã dele era usuário de Nen, porque, né, encarou a Guinea Rodan e o cara falou que eram fortes. Então, provavelmente, tem uma questão aí de o clã ser muito habilidoso e meio que esconder isso. O Vugin dizendo que alguém é forte é porque a pessoa é muito forte. Verdade. O cara que mastigou o crânio de um maluco te dizer, e depois cuspiu no maluco. Exato. Melhor morte. Nossa, muito. Aquela luta, pra mim... Aquilo lá não foi nem luta, aquilo foi um massacre, de cabeça, né? Agora, não consigo pensar numa luta melhor em Hunter x Hunter. Pra mim, aquela luta do Vugin contra as Sombras da Noite, nem o nome daquele grupo de porra lá, os vermes. Eu gosto de como ele é derrotado pelo... Mas é uma sequência boa. Gosto muito de como ele é derrotado pelo Kurapika. Porque tem muito de estratégia e de mostrando que força bruta não é só o que a gente vai encontrar nesse anime mangá, sabe? Sim. E isso já me manteve ali por mais tempo. É que assim, como demonstração do... Ó, o que a gente tem aqui pra vocês, hein? É muito boa mesmo. Aquele é um momento muito bom. Mas eu curto eu vou usar um termo horrível agora de nerd de cinema. A visceralidade da luta do Vugin. Eu acho muito da hora, assim. Eu acho a tomada rápida de decisão dele tô paralisado, beleza, eu tenho pescoço, tenho dente, tenho uma cabeça do meu lado. É isso que eu vou fazer. É que a habilidade dele, eu acho que dá a ele essa segurança, né, de ele estar lá parado, porque ele é um intensificador muito habilidoso, né? Ele sabe que, tipo, podem fazer o que quiser, que ele resiste. Sim, porque ele é uma besta, ele é uma força, sabe? Tipo, ele não é uma pessoa. Eu gosto muito, assim, dessa sequência de luta. Depois dela, eu gosto da luta do Gon contra o Bomber. Eu não curto muito. Sim. É uma luta que eu acho bem divertida. Tem bastante, entre aspas, taijutsu nessa luta. É uma luta de porradeira boa. Porque os dois personagens têm bastante disso. Porque o cara lá, ele tem... E também tem um pouco da estratégia de combate, porque ele tem... é que tu é todo nhenhenhento, tá bom? Ele tem aquele negócio de explodir com as mãos, daí ele segurar a mão do Gon e tá. E assim vai indo. Eu achei que aquilo no anime ficou muito bom, toda essa sequência do Gon usando o poder dele só com o cotoquinho, sabe? Ele tipo, sofrendo, mas se mantendo de pé. Ele ficou muito bem feito no anime, a animação, a cena, tudo ficou muito, muito legal. O anime de 2011 de Hunter x Hunter é muito bem feito. O pessoal deu uma caprichada boa ali. A minha favorita vai ser Meruem e Nétero, porque eu gosto da conversa deles, tá ligado? Antes de qualquer coisa. É uma ótima sequência também. Eu não sei porque eu não consigo ter muito apreço por essa luta. Eu consigo ver que ela é boa, mas eu não consigo gostar muito. Dessa visceralidade. Porque a gente tá vendo o Meruem apanhando. E o Meruem não desiste, ele não para em nenhum momento, porque ele sabe que ele vai superar o Nétero, porque ele é o rei, ele tem essa certeza. E do nada a gente vê que ele tá avançando cada vez mais, um pouquinho mais. Sim. E de repente ele consegue chegar até o Meruem. E ele arranca um braço e depois uma perna. E essa cena, essa sequência, aquilo ali é uma visceralidade. Eu tenho problemas com essa palavra, que eu gosto muito. Que apanhar não é bem a palavra, né? O Meruem, ele toma uns golpes. Não, ele toma muitos golpes ali, só que ele é muito resistente. Exato, ele toma golpe, mas ele não toma dano. Sim. Essa é a questão. O Judá falou um negócio que o Meruem, ele sabia que ele ia evoluir, porque as formigas quimera, elas têm isso, né? Que, tipo, elas estão evoluindo, elas eram literalmente formigas e foram evoluindo. Tudo se resumiu pro rei ser o melhor possível, né? E ele sabia que ele era... Sim, ele é o ápice dessa evolução que vem acontecendo. Isso. Então, ele se garantia muito nisso. E é muito bom que a gente vai ficar voltando no Jairo aqui. A conversa toda. Esquece o Jairo. Não dá pra esquecer o Jairo. E é muito bom porque, tipo, ele fala isso, né? Que ele é o ápice da evolução. Sim. Que não tem como o Nétero superar ele. Daí o Nétero chega, né? E fala que, tipo... O poder do ser humano, a capacidade é ilimitada, e tanto que no mangá a palavra que é usada é o potencial, só que dá pra tu ler como... Como é que eu posso dizer? Malícia também, tipo, ele fez um jogo de palavras que dá pra tu ler, interpretar das duas maneiras, que o ser humano... A malícia do ser humano também é ilimitada, tanto que quem ganha
a luta, entre aspas, é o Nétero, mas porque ele jogou sujo, né? Que é uma habilidade só o ser humano seria capaz de fazer. Que, tipo, nessa saga os monstros são mais, sim, entre aspas, bondosos que os próprios ser humano. É quase que literalmente um lance de natureza versus a capacidade de dissimular do ser humano. Nessa parte, o narrador fala com a gente sobre que, devido a esse pensamento de fazer uma bomba atômica, uma bomba que seja que traz esse veneno que pode dizimar tudo em volta, é um pensamento tão absurdo que as formigas quimeras... Só o ser humano seria capaz de fazer. Exatamente, que as formigas quimeras que só buscam a evolução e tudo que elas fazem, elas de errado que a gente vê é elas comerem os seres humanos. E, tipo, não é muito diferente do que a gente faz com as vacas. Inclusive, a minha teoria sobre essa saga... A gente, vírgula, vocês. Tá bom, vocês então. Vocês carnívoros. Tô mesmo, eu curto carne pra caralho. Só isso mesmo. Oh, me perdi aqui na explicação que eu tava dando. Mas enfim, é explicado claramente pelo narrador nessa cena sobre que as formigas quimeras jamais criariam uma bomba, uma arma de destruição. Eu acho isso interessante, inclusive, retornando àquela questão de quando as formigas, os generais, sei lá, a patente deles lá, não os guardas do rei, aqueles, o leão, aquela escorpião lá e tal, quando eles se separam e cada um diz que vai buscar ser o rei de tal coisa, o rei das feras, a rainha da beleza, o rei da velocidade. Sim, porque quanto mais humanos as formigas foram ficando, mais essa questão maliciosa foi avorando eles, né? Eles ficando mais... Sim, mas ao mesmo tempo tu vê que se mantém a busca pelo ápice. Cada um deles foi em busca do ápice de algo. Eu quero ser o rei, sabe? Tipo, eles já vieram com o pensamento de chegar ao topo de alguma maneira. E isso é uma questão da junção dessas duas coisas pra mim, na minha visão, sabe? É a contínua busca. Aquele que era o leão, sim. Ele teve uma época, quando ele tava caçando comida pra rainha ainda, que ele começou a comer só as melhores coisas que ele pegava, ele comia e entregava pra rainha só as piores. Então ele começou... Ele já não era mais tão fiel à rainha assim, ele ainda mantinha... Isso, mas exatamente aí que eu ia chegar. Eles meio que misturam essas duas coisas. Eles passam a dissimular pra seguir buscando a evolução à sua maneira, cada um. Porque cada um considera uma coisa diferente a maior evolução, o maior poder, né? Então uma acha que a beleza é o que mais importa. O leão, não lembro o que ele acha que é mais importante, quer ser o rei das feras, uma coisa assim, né? Sim, ele quer ser o rei das feras. Tem o outro que acha que a velocidade é a coisa mais importante, né? Vai ser o rei das velocidades. Então eles acabam entrando através da absorção que eles têm da psique humana, né? Porque eles acabam devorando também e assimilando a mente das pessoas que eles devoram, essa capacidade humana, né? O que me faz pensar em como o rei se tornou o que se tornou. Porque o rei, em como ele desenvolve o seu raciocínio, ele chega a ser quase uma criança na parte da pureza. Né, é verdade. De como ele é justo, ele tem um orgulho de quase real, uma impressão que a gente tem de realeza, quase de não, se o rei fala assim, te dou a minha palavra disso aqui, tu acredita. Ele foi no final um dos menos influenciados, né, por essa psique humana no final. Sim, porque inclusive os 3 guardas reais lá, pra mim eles são cada um também de um lado um bom paralelo dessas questões, porque cada um deles tem não vou dizer uma obsessão, mas uma característica bem forte, muito humana, né? Como a questão do Puff com proteger o rei, independente da vontade do rei. Exatamente. Né? A obsessão. Todos eles têm essa obsessão pela proteção do rei. Só que ele entende que pra proteger o rei, ele tem que separar o rei da Komug, enquanto que a Pitou, ela entende que se pro rei ela é importante, ela tem que proteger ela também. Então, eles têm o mesmo instinto, só que de forma diferente. A Neferupta, apesar de... A Neferupta, ela tem uma curiosidade pela batalha, mas ela tem um instinto quase que maternal de proteção ao rei. É um instinto de proteger. É aquilo que o rei quer.
Ela quer proteger, ela quer proteger a felicidade do rei, exatamente, basicamente, né? E aquela cena dela chorando. Sim, então, pois é, ela tá disposta a proteger a Kumug pra manter a felicidade do rei, enquanto que o Puff é diferente, ele quer proteger o rei, mesmo se o rei não fique feliz com isso. E isso é uma coisa tão inerente deles, porque a única coisa que o rei falou foi: conto com você. E aquela foi a primeira palavra de preciso de você, de certa forma. Sim, que ele passou pra ela. E ela chora automaticamente ao ouvir isso. Porque ela vive para o rei, a Neferu. Os três, na verdade. Eles existem para o rei. O rei é para o que eles estão ali. E no fim, Hunter x Hunter tem muito dessa parte de embarcar na psique. E as habilidades de Hunter x Hunter vêm dessa ideia. Ah, nossa, 100%. Elas refletem isso de todas as maneiras. O Nen ele é uma extensão da pessoa. Ele é, pra mim, a pessoa ainda. Não é nem um poder, é a extensão da pessoa e vai retratar também a personalidade. Tanto que quanto aquele que rouba o Nen das outras pessoas, da Gnen Rodan, o Kuroro. Pra mim, eu tenho a teoria que quando ele tá usando a habilidade de outra pessoa, ele também incorpora a personalidade daquela pessoa, porque ele tá, de certa forma, meio que possuindo e sendo possuído pelaquela pessoa, porque ele tá com o Nen daquela pessoa. Eu falei pessoa muitas vezes nessa frase. Eu acho que foi muito longe, porque no mínimo a gente não viu tão claramente como ele fica. É mais uma teoria minha. A minha teoria sobre o Kuroro é a falta, talvez, de personalidade dele. Ele não tem algo concreto sobre ele. A gente só vê ele sendo calmo e frio, mas tipo, frio e calculista. Frio. Ele é um personagem que não chega a ser um personagem muito profundo. Tudo. Só sabe que ele é frio e calculista. É aquele anti-herói, né? Classicão, assim, o Power Ranger preto. Ele não chega a ser um anti-herói, porque ele não tem... Ele é um vilão. Ele rouba coisa dos outros pra usar pra dar pro grupo dele... Dar não, né? Mas pra auxiliar o grupo que ele tem a matar e roubar. Não é muito anti-heróico, é mais pra vilanesco mesmo. Então a teoria que eu tenho sobre o Kuroro acaba sendo justamente essa falta de personalidade. É a falta de personalidade que ele tem que permite ele conseguir... com a minha teoria, que ele... Mas é que tá, o que o Judá quer dizer é que não é uma possessão da personalidade de quem ele tá com o Nen, mas o fato de que ele é como se fosse uma folha em branco ou um espelho, ele é capaz de tranquilamente usar uma outra habilidade de Nen, porque a personalidade dele não importa nessa equação. Então qualquer coisa que é útil é válida para ele, mas não necessariamente isso significa uma alteração na personalidade dele. A questão é que justamente pela personalidade dele... eu prefiro a minha teoria ainda. Ser nula, ele pode fazer... Não, mas essa é a beleza de não sabermos. Ambas são válidas e ambas são inválidas. Tu pode interpretar da maneira que tu quiser, tá ligado? A diferença é que no RPG de cada um vai fazer como uma regra. Transmitir a personalidade de um personagem através das suas habilidades, tem várias, né? Algumas são boas porque são simples, como K. Eu acho que K faz isso bem, mas porque as habilidades em K são bem simples. Não conheço. Então tu não tem muitas... É um anime que tem os reis lá, uns poderes incríveis e tal. Mas a questão maior é que os poderes que os personagens demonstram são simples. O Rei Vermelho é um cara direto ao ponto, que resolve as coisas na porrada, então ele tem poder de fogo, porque o que precisar ele queima e tira do caminho. E por aí vai, entendeu? As habilidades dos personagens dizem muito da sua personalidade, mas pela sua simplicidade. Também é uma necessidade ter essa conexão com o personagem, porque quem cria a habilidade é o personagem, né? Não é um poder que vem do além, que vem em várias histórias. E aí que eu ia chegar. A questão de Hunter x Hunter é que não é só o cara tem uma personalidade forte, então ele é forte. O cara tem uma personalidade mais explosiva, então a habilidade dele é explosão, como o Boku no Hero. Não! O poder do cara tem nuances. Ele é um poder que tem X condições, X possibilidades que funcionam de acordo com as X nuances e possibilidades da tua personalidade, do teu caráter, do teu cotidiano. Então, é isso que a gente quer dizer. Ele vai além. Ele não é só, a personalidade representa... O poder representa a personalidade. Não. O poder representa aquela pessoa, praticamente. Não é só a personalidade. Ele representa a índole, a conduta daquela pessoa. Está representada em cada nuance, em cada parte do poder que ela apresenta. Indo do exemplo mais simples possível. O Gon, ele é uma pessoa simples, logo ele fez o poder do Jokenpoke, e daí no Pedra, a mão dele fica brilhante e fica mais forte, que é basicamente um Ko.
É o Big Bang Attack do Voguin, tá ligado? Big Bang Attack do Voguin. Sim, é a mesma habilidade praticamente. Agora a gente tem um outro personagem, que é da Agni Rudan, que ele faz... Quanto mais ele gira, mais é forte o soco dele. Como se fosse uma manivela, e quanto mais ele faz, mais forte fica. Então a gente vê que, apesar de personagens da intensificação serem geralmente personagens simples, mesmo assim, devido às suas experiências, eles têm uma psique diferente. Sim, e eles têm uma personalidade única. Uma forma de ver o mundo diferente. Sim, porque tu pega, por exemplo, esse cara, o que tu pode entender, né? Ele é um cara que pode parecer um cara normal de início, mas ele é um cara que quanto mais uma situação se estende, menos ele é capaz de continuar lidando com aquilo. Ele quer eliminar, ele quer tirar aquilo do caminho. Então, mais forte, ele vai atacar com mais força quanto mais aquilo perdurar. Que tá demonstrado na habilidade dele de aumentar o poder até ele resolver. O Voguin é um cara que vai resolver as coisas rápido de uma vez só, então ele tem o Big Bang Attack, é um soco e deu. Exatamente, e só esse paralelo a gente consegue ver que o Voguin não tá nem pra nada e vai destruir tudo que ele vê pela frente. O outro cara, que é o da manivela, com o braço, né, quanto mais ele gira, mais forte fica, ele é um cara que ele não quer destruir tudo de uma vez só. Ele vai aumentando até ter o poder necessário pra destruir aquilo que ele quer destruir. Ele não quer fazer uma grande explosão e destruir tudo. Não, é só aquilo que ele quer destruir. Então a gente tem só no poder desses caras a nuance de personalidade deles. Já se reflete antes, na verdade, né? Com o tipo de NEM da pessoa. Sim, porque exato, mas aí tu entra naquilo... características da personalidade também estão interligadas com o tipo de NEM, geralmente, que a pessoa só que tem. daí tu pode ter dois personagens totalmente diferentes com o mesmo tipo de NEM. E ainda assim isso fazer sentido. Não é o que tá sendo demonstrado, mas como tá sendo demonstrado. Pra mim, um bom exemplo, por exemplo, é Fairy Tail. Fairy Tail falha muito em tentar usar habilidades pra demonstrar personalidade. No fim é só poderzinho. Ele até tenta mostrar que, sei lá, a Erza se adapta muito bem, então ela troca de armaduras porque ela é uma pessoa versátil. O Natsu é um cara direto ao ponto, então ele é fogo e tal. Mas não funciona, sabe? E tu tem milhares de histórias assim. Então a chance disso dar errado... Agora com a Betum, então? A chance disso dar errado é muito grande. Mas ainda assim, o Togashi foi lá e fez. E fez bem, fez com detalhe, fez com regra, fez com diversidade. E ainda assim funcionou. Então, essa capacidade de transmitir dessa maneira a personalidade através de poder é algo, não sei se é inédito, mas no mínimo é bem feito. Talvez um ápice disso seja Hunter x Hunter, sabe? Um outro bom exemplo, não tão bom assim, mas ainda assim dessa coisa de detalhamento, de poder que é utilizado de acordo com a personalidade, é Jojo. Jojo, se não faz bem, pelo menos tenta muito. Mas assim, tenta com muita força, assim. Nossa, como tenta, sabe? Você tá falando dos stands? Mas na verdade já começa no Ramon, porque o Ramon, cada pessoa usa o Ramon do seu jeito, né? Como acha melhor, como é conveniente. Pode ser bolha, pode ser tampa de garrafa, cada um usa como acha melhor, né? Então já temos esse traço de como contar a história, a personalidade do personagem em outras histórias. Mas eu acho que é bem menos complexo e bem feito comparado a coisa. Por exemplo, mas é isso que eu quero dizer. Hunter x Hunter, ele é um personagem que de aparência física ele é uma espécie de Don Juan, e por causa disso ele usa poderes que são de bolhas, que é uma coisa frágil, que é uma coisa, mas ele usa isso pra atacar os inimigos. Isso já diz um pouco sobre o personagem dele, só de uma forma bem mais óbvia do que a gente vê em Hunter x Hunter, sabe? Sim, mas é exatamente o que eu quero dizer. Hunter x Hunter consegue fazer o que muitos tentam fazer, sabe? Exatamente. E eu acho que isso é muito admirável, né, no fim. E a gente falou muito sobre a mesma coisa. Mas é isso aí, cara. Gosta de Hunter x Hunter, é incrível. Acontece bastante a gente falar muito da mesma coisa. Tá aí, Naruto. Naruto é ruim, Naruto é uma bosta. Eu odeio Naruto. Eu quero que Naruto se foda. Pau no cu do Kakashi. Então vamos falar de Naruto. Eu quero falar uma coisa assim. Quem me conhece já sabe que eu tenho uma questão com o primeiro episódio de Naruto. Que absolutamente não faz sentido nenhum aquele episódio. Assim, deixa eu começar, que eu falei isso pra ajudar uma vez. Fala aí. Que... assim, a Naruto única cena que no Naruto clássico que mostra o Minato, ela nunca existiu. Ah, sim. Que é a cena que ele aparece em cima do sapo gigante lá, que eu esqueci o nome de novo.
que eu sempre esqueço desses bichos. Ele aparece, aparece a raposa destruindo tudo, aí aparece o Minato em cima do sapo e fazendo um jutsu que aparece uma luz assim que tem uma transição e aparece o Naruto. Essa cena era o ápice do Minato, né? Mostrar que ele era foda. E essa cena nem aconteceu, porque foi bem diferente que isso. No final, ele só usou um jutsu roubado do outro clã lá e matou a mulher. É o que ele faz, né? A vida dele é isso. Que o Gabi entrou uma barata voadora fodida agora aqui. Nossa senhora. Tá, pela nossa integridade eu vou dar Eu preciso que tu... mata ela. Nossa senhora. Mano. Ele foi lá pra cima. Que pau no cu. Tu alcança ou quer que eu vá aí? Muito alto. Peraí, o podcast foi interrompido por uma barata. O podcast foi interrompido por uma barata voadora. Peraí. Nossa, o tamanho dessa porra. Eu vou precisar do meu chinelo que é maior. Me dá o meu chinelo daí. Tem algum lugar por aqui. Cadê? Caso não saiba, o Thiago ele é conhecido como Barata Slayer. Ele tem essa skill aí. Como é que ele desapareceu? Geralmente ele anda tipo Ele anda sempre com a sua arma, um chinelo Havaianas modelo 42. Exatamente, um chinelo Havaianas e numa mão e com um Hides na outra, sabe? E assim ele caça baratas na casa dele. Ela fugiu ou ela entrou no modo stealth? Fugiu. Agora ele não vai conseguir dormir. Eu vou dormir mais, porque tem nunca saberemos. Os kaiju. Após uma pequena pausa, voltamos às atividades normais. Resumindo, eu tava falando que a cena do Minato não existe. Só isso já é um furo. É isso mesmo. Por isso que eu digo, o primeiro episódio de Naruto, aí agora eu vou entrar na minha parte, não faz sentido nenhum. Começa por isso que o Gabi falou, tem uma sequência de cenas que nunca aconteceu. E aí nós temos o Naruto, um jovem ninja em treinamento, que não consegue passar no teste lá de virar ninja, né? Ele é um estudante que quer virar um genin pequeno Naruto. Não consegue fazer o jutsu de clone, que é o jutsu básico. Não consegue fazer o jutsu basicão de se clonar. Olha só que agora quem decidiu uma semana pra explicar os dados. Beleza. Aí a gente tem a informação já de antemão, né? Até pulei isso, que o Naruto, ele é o portador da raposa de 9 caudas, a criança que foi usada como recipiente e por isso é hostilizado pela vila, blá 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 blá. Então temos um ninja que é legal com o Naruto e que fala assim: ô garoto, quer um jutsu diferenciado aí? Aí ele disse: eu vou te ensinar esse jutsu daqui, ó. Se não quiser, eu tenho drogas também. Será que isso não era uma metáfora pra drogas? O cara... Talvez. Aí ele chega e fala assim: se tu aprender um jutsu desse pergaminho show, tu vai automaticamente virar genin. Disse o rapaz. Mas depois a gente descobre que tudo isso era um grande plano. Era um esquema de pirâmide. Era exato, ele tava querendo que o Naruto vendesse Rinode. Censura isso aí. Exatamente. Aí, qual era o plano do ninja? Matar o Naruto, porque o Naruto ele tem a raposa de 9 caudas dele, que é o monstro que destruiu a vila no passado, blá 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 blá. E assim ele seria o herói da vila, né? Plano incrível, super inteligente. Não era pra roubar o pergaminho? Sem falhas. Eu nem lembro mais. Não, que eu vi. Ele mandou o Naruto roubar o pergaminho, porque ele ia atrás do Naruto, porque o Naruto ia ser o vilão que roubou o pergaminho, ele ia matar o Naruto e ser o herói que matou a raposa de 9 caudas e resgatou o pergaminho. Nossa, na minha memória ele queria roubar o pergaminho e ir embora. Foi o que eu tinha pensado não, também. Não, ele matar o Naruto no processo. Porque, tipo assim, se o Naruto conseguir roubar o pergaminho, como ele não conseguiria, tá ligado? Esse ia ser o furo que eu ia falar agora. A segurança do pergaminho era uma bosta. Mas aí quem ia ficar com a culpa do pergaminho era o Naruto. Ninguém ia saber que ele que foi que Sim, tava... mas é que aí é que tá. A ideia dele era matar o Naruto. Eu lembro porque ele tá correndo com aquela shuriken imensa nas paletas, falando: eu vou matar o Naruto e vou virar o herói, vou voltar pra vila como herói, não sei o que, eu vou matar aquele que matou o monstro. Pessoal, só trabalhamos com fatos aqui, né? Aí aí cortamos, não precisamos do desfecho, só precisamos dessas informações. Futuro. Naruto, quando tá sendo explicado pra gente o que são as bestas de caudas, né? Porque não é só o Naruto que tem outro pessoalzinho com besta de cauda ali e tal.
E essas bestas de cauda são armas de guerra que a vila possui, né? E que cada vila tem as suas, né? Ou as suas, dependendo do poder de cada uma. O que a gente pode fazer aqui com o mundo real é como se elas fossem as bombas atômicas que cada país tem, ou alguns países têm. É que todo mundo tem a sua e fica aquele clima de Guerra Fria pra ninguém se atacar. É exatamente isso. Cada um... Exato. É esse o nível de poder diplomático que um Jinchurik, que é o nome dado pra portadores de bestas. Exatamente. Então a gente tem essa questão de que descobrimos que as bestas com cauda são coisas muito importantes, publicamente importantes, né? Tendo a portadora da 9 caudas, que era a esposa do primeiro Hokage, sendo uma figura pública muito amada, que não sei o que. Ou seja, nada, absolutamente nada do primeiro episódio de Naruto faz sentido. A vila odiar o Naruto não faz sentido. O terceiro Hokage lá, o Naruto comendo miojo na rua sem dinheiro, não faz sentido. Assim, isso eu já falei e eu repito, teve um problema aí, uma questão social mal resolvida. O Hokage é um cuzão, não soube investir dinheiro, a criança ficou sozinha lá, ela era... Sim. Não teve acolhimento. O ninja que tentou matar o Naruto, ele é o único ninja de toda a vila que... Ele não tava na reunião dos ninjas quando teve o congresso de... Então, gente, vamos explicar por que não é pra matar o Naruto. Ele faltou... O que aconteceu que só ele não sabia? Que a porra do Naruto era a coisa mais importante que a vila tinha. Porque se ele mata o Naruto, a raposa, ela fica livre. Sim. Não fica livre, ela desaparece. Ela reaparece depois de um tempo. E reaparece aleatoriamente. Sim, aparece livre depois. Sim, aparece livre, mas tipo assim, ela não ia ser uma ameaça imediata. Se não me engano, no mangá atual, pelo que eles falaram, 15 anos depois ela já estaria de volta. Por isso aí. Então... Mas tem 15 anos pra se preparar. É um bom tempo. Porque é muito fácil tu impedir uma raposa de 9 caudas. É só tu treinar um novo Hashirama aí, tá resolvido. Pega o Minato que faz um jutsu da luz que não existe. Não, esquece o Minato, deixa o Minato pra lá. Aí, cara, pra que serve o primeiro episódio de Naruto? Sinceramente, pra que ele serve? Porque toda a informação que a gente adquire ali, ou ela tá errada, ou ela nem existe. É que eu acho que Naruto peca muito naquele negócio que eu chamo de efeito Violet Evergarden. Vamos lá. Esse episódio de Naruto, ele tem... Explica porque eu não faço ideia o que é isso. Eu também, eu quero saber. Esse episódio, ele tenta fazer a gente ter uma empatia forte com o protagonista, mostrando como a vida dele é difícil, como as pessoas odeiam ele e tudo mais. Ele pega você pela cabeça e te chacoalha e diz assim: chora! Olha como você é triste! Pegou. E esse é o foco. Não interrompe, eu quero ver a interpretação. E esse é o foco desse primeiro episódio. Ele tem exclusivamente esse objetivo, porque o autor ele não pensou tão adiante assim como foi a história de Naruto. É isso. É que a gente já sabe a resposta, mas a gente não queria falar. E aí eu tenho um grande problema com essa falta de tato do autor com a sua própria história, porque eu tenho uma teoria, e assim como a teoria do Tio Gabi sobre o Kuroro Lucifer, a minha teoria ela não tem uma base sólida, mas eu acredito muito nela, em Naruto. De graça. Que é... O autor ele tinha planejado para o clã Hyuga o que ele fez para o clã Uchiha. Porque ele dá uma ênfase no início da história no clã Hyuga, e como eles são foda, e como o Byakugan é foda, e como perto do Byakugan o Sharingan é bosta, que tu fica assim, nossa, quando os Hyuga vierem, eles vão vir bonito, vão vir grande, vão vir cadenciado. Mas não e só eles nunca vêm, né? Tem aquela cena Sakura, onde... por exemplo, ele claramente tava seguindo uma linha genjutsu pra ela virar uma ninja poderosa com genjutsus, porque várias vezes tinha referências e ela era atacada pelo Kakashi por genjutsus e depois ela descobriu um genjutsu só de olhar lá no exame Chunin. Então claramente tava tendo esse desenvolvimento que depois
desapareceu e nunca mais. Sim, o Kakashi é o cara que mais traz mentiras pra gente, né? Porque com a Sakura, ele foi lá e falou: essa garota aí tem talento pra genjutsu. Ele fala exatamente isso. Ela tem talentos pra genjutsu. Mas é Foda-se que essa informação. Assim, eu tenho talento pra plantar bananeira, mas se eu nunca exercitar esse talento... Sim, mas isso tipo, é uma clara... Sim! Um autor querendo dizer que ele vai fazer alguma coisa com isso. E foda-se. E com os Hyugas é algo parecido também pelo Kakashi. O Kakashi que na luta dos primos Hyugas ali, a Hinata e o Neji, ele explica que acredita-se que o Sharingan veio do Byakugan, mas o poder de perfuração do Byakugan é superior e tem aquela capacidade de observar a psique da pessoa. Onde durante essa luta o Neji vai observando como age a Hinata, entendendo completamente de que ela está pensando. Algo que a gente sempre vê o Kakashi fazendo com seu Sharingan, mas é a interpretação dele. E na parte do Neji tem muito a ver com as microexpressão facial, com a forma como ela age colocando a mão na frente do corpo dela, e eles dão a entender que isso é uma habilidade do Byakugan nessa cena, por causa da fala do Kakashi. E isso também foda-se, nunca mais. Pode continuar. Pra mim é isso, sabe? Tipo, Naruto, ele é um grande assim, o autor ele pensa numa coisa e ele fala assim, putz, esqueci o que eu ia fazer, foda-se, vou fazer outra. Porque se tu pegar, por exemplo, todo mundo que tá ao redor do Naruto, que é mostrado depois as ligações que o Naruto tem com essas pessoas. O Naruto, ele era filho do quarto Hokage. Foda-se. O quarto Hokage era mestre do Kakashi, que vira o professor do Naruto. Foda-se. O Jiraiya é padrinho do Naruto. Foda-se. O que esse moleque fez pra merecer tanto desprezo, meu irmão? Mas pior, né? Por que o Jiraiya não adotou ele? Agora eu fiquei com isso, não tinha me ligado. Não faz sentido. O Jiraiya queria sair por aí e escrever o livro dele sobre sacanagem. Era isso? Tá, não, que depois a história deixa entender, ou deixa claro, eu não lembro, que o papel do Jiraiya era de um espião. Não só isso, ele era um espião. Ele, na verdade, o tempo que ele fica fora da vila, ele tá basicamente observando o mundo e trazendo informação de como se ele fosse um andarilho por vários lugares e observando outras vilas. E é dessa maneira que ele tá... Assim, a função dele de espião da Akatsuki, ele falhou totalmente, né? Porque todas as informações que ele tinha era o Itachi que dava pra ele de mão beijada, assim. Então, tipo... Sim, ele fez aí porra nenhuma. Entra a outra questão, que é... Cara... Por que todo mundo odeia o Naruto? E antes da gente entrar completamente nessa dúvida, eu gostaria de lembrar que o Naruto sempre fala como se o Sasuke fosse o primeiro amigo e o melhor amigo dele, né? Tem toda essa trama lá na luta final do Vale Final no clássico. O Shikamaru tava lá com ele desde Shikamaru, da escolinha. Choji e Kiba. Eles eram Quero dizer que estão roubando meu argumento aqui. Eles eram um grupinho da bagunça. Mas eu fico imaginando, tipo, o Shikamaru olhando o Naruto falando isso. Naruto, qual é a tua? É sério, irmão? A gente rodou de ano junto, cara. Porra, sabe? Olha só que viagem. E olha só. Eu tinha que correr atrás da gente. Eu ia entrar nisso, mas antes eu quero continuar só naquela outra coisa que, tipo assim, ó. Voltando no que a gente falou anteriormente. O Naruto, ele é uma arma. Essencialmente, ele é uma arma da vila. É de conhecimento, pelo menos dos ninjas, da liderança e tal, que o Jinchurikin depende muito da sua estabilidade emocional. A gente vê isso com o Gaara. O arco do Gaara nos seus flashbacks mostra isso perfeitamente. Então, assim, a gente sabe, e teoricamente os personagens, os líderes, os ninjas, eles sabem que pra que não aconteça um incidente como o do passado, é muito importante que o Naruto tenha estabilidade emocional. Então o que a gente vai fazer com esse moleque? Vamos deixar ele a Bangu na vila de órfão, passando fome, sofrendo bullying e foda-se. E nunca saberemos quem cuidou do Naruto também, né? Que estratégia é essa, irmão? Porque ele não pode ter se cuidado sozinho desde 6 meses de... Aliás, menos de não, mês de idade. No primeiro dia, dia de vida. Ele nasceu e já tava fudido. Quem cuidou dele quando ele era recém-nascido? Uma coisa engraçada é que outra pessoa que podia ter cuidado do Naruto seria a mãe do Sasuke, porque elas eram amigas. Elas eram amigas. Mas foda-se também. Então, aí tu tem isso. E aí pra mim tem um problema que daí já Não, mas assim, é porque
os clãs, eles ficaram meio abalados com a invasão da raposa. Até então, que te lembro que todo mundo ficou tenso, deu várias tretas lá. Mas morreu um monte de gente, tava sobrando espaço nos lugares. Tu vai culpar... A mãe do Sasuke culpou, então, o filho da Kushina. É que, assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Sinceramente, eu não consigo acreditar nessa burrice em massa que se estende até mesmo os ninjas. Porque eu entenderia, por exemplo, a população odiar o Naruto e não conseguir separar a criança do monstro. Mas só que assim, os ninjas não têm essa noção. O clã Nara, né, o clã Yamanaka, o clã do Choji, esqueci, o clã Burami, Akimichi, eu vou falar Burami, o clã Burami do Shino. Nossa, eu imaginei agora o Choji com uns insetos. Insetão na barriga. Mas tipo assim, cara, por que as lideranças dos ninjas não fizeram um trabalho de, mano, a gente tem que abraçar esse moleque ele tem que crescer bem, que a gente não pode correr riscos, né? Ainda mais porque ele não foi preparado para ser um Jinchuri, que é diferente, porque a gente sabe que nas situações anteriores, um Jinchuri que ele é preparado para ser um Jinchuri. Então, a gente não pode contar, né, com a sorte. Vamos lá, mano, esse moleque ele vai ter que se virar. A vida é difícil, entendeu? A gente vai estar arriscando toda a vila? Vai estar. Mas eu acho que a gente não pode estar dando moleza pra vagabundo e viciado também. Ou seja, a gente teve muita sorte que o Naruto, ele teve o melhor selo que poderia ter, porque foi feito pelo jutsu louco lá do... E também que ele tinha só meia raposa, né? Meia raposa é maior do que todas as outras, outras caudas. Mas então, é tipo assim, ainda é metade do nível de... Vamos dizer que talvez se fosse a raposa inteira, talvez ele tivesse falecido. Aliás, matado toda a vila. Né? Talvez, falecido no processo, talvez. A questão eles não podiam ficar dentro do metade boa da raposa, né? Que tem isso. Sim, era metade Yang. O Yang é bem, eu nunca sei. Metade do bem. Sei, enfim. Já é bem malvada. A parte do bem já é bem filha da puta. O que é bem bizarro é que quando o Minato chega na Grande Guerra Ninja, do nada ele domina a parte ruim da raposa, foda-se, né? São amigos, nunca estavam se matando. Eu lembro que o que acontece é que eles se sincronizam, exato. Mostra o Naruto e ele se tocando, e aí por dentro deles as duas raposas se tocam. Mas antes disso ele já ativa o manto, antes deles se tocarem. Mais foda-se. Então foda-se. Aí é foda-se. Aí tu tem que ver que ele é o Minato, ele é foda, ele tem que ser foda, ele tem que aparecer foda e lutar foda. Tá bom, Otaku. Quando os Kage chegam e eles fazem aquela barreira, nessa hora o Minato ele já ativa o manto da raposa. Beleza. E eles não tinham se tocado ainda. Então, tipo assim, mas voltando só naquilo que eu tava ali falando. Tem esse problema de que ninguém liga pro Naruto, de todos os lados, assim. Claro, a gente sabe, isso é porque o Togashi, olha só, ocupando o Togashi até pro Naruto. Isso que eu falei que não era pra falar do Togashi. Aí o assunto é Naruto e o cara mete o Togashi. O Kishimoto... Até com o Gaara faz mais sentido, porque é uma empreitada do próprio Kazekage, que quer foder com a vida do próprio filho, porque ele quer testar a capacidade emocional do filho de lidar com essas coisas. O Gaara é apresentado como um experimento. Tipo assim, a gente entende que o motivo do Gaara ser instável emocionalmente é porque ele é um experimento. Então faz sentido, a gente faz sentido as coisas que aconteceram com o Gaara na vila dele, faz sentido que até, por exemplo, o Kazekage queria fazer a vila dele não gostar do Gaara, porque isso fazia parte do experimento que aquele louco desgraçado pai do Gaara queria fazer. Agora, na vila da Folha, só não faz sentido. E aí a gente volta na questão que vocês citaram agora há pouco, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso também. Porque pra mim tem uma diferença, tipo assim, eu não ia falar Togashi. O Kishimoto, ele não foi tão à frente, tipo assim, ele fez uma história meio ala caralho, a história evoluiu pra uma coisa que ele não tinha pensado desde o início. Eu consigo até entender isso. Não aceito muito bem, mas eu entendo. Agora vamos falar de uma outra coisa. O Naruto tem Por que o Naruto quer ser Hokage, né? Ele quer o reconhecimento da vila, porque ele sofria bullying, todo mundo se afastava dele, ele não cresceu legal, então ele quer ser reconhecido, né? Esse é o drama / objetivo do personagem. Corta pra quando ele se torna um genin, prova chunin, essas coisas que vão acontecendo. E ele é brother de todo mundo.
como vocês disseram, ele e o Shikamaru tinham uma história. Então, onde é que tá essa rejeição, caralho? Onde é que tá essa solidão? Porque quando ele mostra ele interagindo com outros personagens, sim, ele é brother. Quando ele entra pra equipe. Quando ele entra pra equipe 7, acaba todo aquele bullying, tipo, tudo que rolava antes. Se tu me mostrasse. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, não sei se contigo eu já conversei isso, mas o Judá já sabe do que eu vou falar mais ou menos, que pensa num roteiro mais ou menos assim. De fato a gente vê o Naruto sendo esnobado, de fato a gente vê ele sendo olhado, né, de maneira hostil por todo mundo. Aí a gente tem a prova Chunin, sabe? Tipo, vamos manter esse lance dele não ser reconhecido até a prova Chunin. E aí na prova Chunin ele se prova, né? Ou na verdade até antes, por exemplo, começar na missão da ponte, onde, começa a se espalhar rumores, um Genin vencer, sabe, que tipo... na ponte não era na Vila da Folha, não, mas né? É que tá, então o pessoal não sabia. As missões, por exemplo, tem que ser reportadas, tem várias... Vamos dizer que da ponte começa a se espalhar só um rumor. Aí esse rumor faz com que o pessoal no exame Chunin apareça e fale assim, esse garoto tá se achando, deve ter sido o mestre dele que cuidou de tudo. Também, sabe, tipo assim, também com o Kakashi no time fica fácil, o ninja lendário. Tem uma menção a isso quando o Kabuto aparece com as cartinhas, tem isso, as missões mas de cada isso poderia ser bem maior, entendeu? Isso poderia ser um lance, tipo, poderia mostrar assim, nossa, esse garoto agora vai se achar porque fez uma missão, mas na verdade ele é só um... E ainda, isso serviria muito para dar ênfase nessa questão de, nossa, vejam como ele de fato é desprezado. Sabe, a gente vê em primeira mão, realmente, ele sofre desprezo, ele sofre preconceito. E aí passa... o arco do exame Chunin, ou durante o arco do exame Chunin, e o pessoal começa a olhar assim, peraí, esse moleque, ele conseguiu, ele voltou com os pergaminhos, ele time dele, ele derrotou o Neji, sabe, ele derrotou o menino prodígio. Então, dentro da própria história, tu tem maneiras maravilhosas de contar esse arco do Naruto de desprezo, de rejeição. Sem contar que a gente perdeu a possibilidade de ver coisas muito interessantes, como ver o Inoshikachou e os outros genins desprezando o Naruto, mas depois se perguntando por que desprezamos o Naruto. E isso seria muito mais interessante se abordar, sabe? Sabe, tu podia criar uma narrativa de a gente odeia esse garoto, mas por que a gente odeia? O que acontece? Pô, ele tá aqui, ele se esforça, ele é legal, aí sabe mostrar, na real, ele sempre esteve lá se puxando, tentando, por que a gente odeia ele? Pô, é uma ótima maneira de dar redenção e dar significado pro que ele alcança depois. Isso diferencia de mostrar uma história triste que chega até a gente através de empatia, de uma história que te pega pelos ombros e fica te chacoalhando e fala, chora, caralho! Que é o que Naruto tenta fazer contigo quase o tempo todo, né? E Violet faz o tempo todo. É mais ou menos isso. É realmente. Então, eu tenho com Naruto assim. Até vou deixar claro isso aqui agora assim. Eu gosto de Naruto. Eu acho que Naruto é uma história que trabalha muito bem a questão do ciclo do ódio, né? Dois lados da mesma moeda. Isso tá bem feito, Naruto. Né? A relação ali de Sasuke e Naruto, de eu poderia ser você, né? Eu poderia estar no seu lugar, é muito bem colocado. O Obito também entra nessa vibe. O Obito e Kakashi, Hashirama e Madara são bons paralelos. Eu gosto, sinceramente gosto. Hashirama e Madara daí eu acho que já é... É que teve pouco tempo de tela, mas eu acho que justamente por isso aí que entra um outro mérito que eu acho interessante mostrar, que é: se tu quer fazer com que um personagem seja uma lenda, faz como tu fez com o primeiro. Flashes rápidos dele sendo muito foda, não mostra muito. Não faz o que tu fez com o Minato. É o que a gente falou no episódio anterior de terror, que quando tu tem um suspense e tu não mostra quando tu não tem um corpo físico pro terror, tu sempre vai imaginar a coisa mais aterrorizante possível enquanto tu não souber o que é. Exato, nada é mais assustador que na tua mente. E nada é mais foda do que a tua mente também, então, entende? É a mesma coisa com a lenda. Enquanto tu não mostrar como é que foi a lenda, tu sempre vai imaginar que era muito foda. Mas Só é que o Minato... tu mostra que o Minato, ele não é tudo isso, e aí a lenda cai. Exato. Minato, desculpa, é que o Hashirama acabou entrando no oposto, porque depois ele apareceu. E ele aparecer e a gente viu quão foda de fato ele é, porque ele é um nível astronômico de foda. Sim, é porque ele e o Madara, eles provaram a lenda. Me vem a seguinte, porque o Madara, a gente tem toda aquela ideia de como funciona o Sharingan, o ciclo do ódio, de como ele se tenta cada vez mais forte. A gente tem uma lógica do quanto ele evolui, sabe?
o Madara. Agora, o Hashirama, ele é foda porque ele é foda, tá ligado? Mas aí é que tá, a construção do Hashirama é essa. É por isso que eu gosto. Vou explicar por que eu gosto. O Hashirama é colocado que ele é foda porque ele é foda, né? O gato tá enlouquecendo aqui atrás. É verdade. E quando é explicado a força dele, ela é exatamente isso. Então, a narrativa não me enganou. Entende? A narrativa do Hashirama me disse, olha, ele é o ninja mais foda porque ele era muito foda. E quando ele aparece, ele mostra que ele é um ninja muito foda porque ele é muito foda. É estranho falar, né? Mas não é como o Minato, que ele ficou sendo amaciado e punhetado como o ninja mais incrível, o maior de todos os Hokages. Sim, no Sarutobi versus Orochimaru. Não, eu não posso. O primeiro e o segundo Hokage eu até aguento, mas o quarto não tem como. Cara, quando eu conheci o Minato de fato e conheci o primeiro Hokage, eu pensei, mano, se eu sou o terceiro, eu foda-se o quarto, eu tenho que segurar o primeiro. Sabe? Tipo, não, irmão, eu não posso deixar o primeiro, porque se o primeiro vir, acabou a vida, acabou tudo. Exato. Sabe? Então. Até o primeiro, os dois, o primeiro e o segundo. O segundo também, o segundo é frio e calculista. Entendeu? O tira bom e o tira morto e foda-se. O segundo, ele era meio tenso, né? Ele andava com o pessoal meio ele andava com umas ideias erradas, né? O pessoal assim meio torto. Mas ainda assim, como ninjas, como guerreiros, né? Porque a gente tem essa questão da palavra ninja mal empregada aí que a gente... Porque Naruto tem um problema com a ideia de ninja. Bola de fogo, Rasengan, Chidori, luz pra todo lado. Explosão. Stealth. Isso é ninja. Ninjas. Agora o Minato, voltando lá. O Minato... Nossa, mano, punheta o Minato tanto. Ele é incrível. Quando ele vê esse, mano, ele corre, ele dá Rasengan. Às vezes ele se teleporta. Às vezes teleporta. Entra em correr, só quer correr pra caralho, pra mim. Porque tu corre tanto que teleporta. Ele tem essas duas habilidades. Tanto que fica ruim de perceber às vezes o que ele fez. Então o pessoal só aceita que é as duas coisas. Tão broxante, sabe? Tão sem graça. Tipo, cara, é sério? É sério que vocês me carregaram até aqui pra isso? Sério? Nossa, eu fico muito chateado com o que fizeram com isso, sabe? Tipo, mano, não me mostra. Não, se vai ser isso, me deixa no meu imaginário, sabe? Agora que tu não me lembrou que ele só comigo. copia o jutsu dos outros, ele é tipo um Uchiha reverso, né? Tipo o Flash reverso. Ele pega as habilidades dos outros e copia, tipo, Mas daí ele bota uma coisinha diferenciada pra dizer que é dele, entendeu? Ele é um youtuber. Fica aí, então, o nosso comentário sobre Naruto. Eu quero deixar claro aqui que vai ter mais, tá, sobre Naruto, porque eu ainda tenho outras coisas que eu quero falar mal de Naruto ainda. Eu também tenho. Black Clover. Eu odeio Black Clover. Eu posso falar mal de Naruto e Black Clover no mesmo podcast, eu não me importo, eu tenho... Black Clover eu não tenho o que falar, mas de Naruto eu ainda tenho bastante o que falar. Cara, tu tem um tempo pra ver Black Clover aí? Eu quero que as pessoas vejam e odeiem Black Clover tanto quanto eu. Você que tá ouvindo isso, leia Black Clover e... Entra nessa corrente de ódio com a gente. Odeie Black Clover ou me odeie. Pode escolher. Eu te dou essa liberdade. Pode escolher. As duas coisas não dá, entendeu? Tu não pode gostar de Black Clover e gostar de mim. Se tu gosta de Black Clover, tu me odeia e vice-versa. Então, quero deixar isso claro aqui. Eu já não tenho mais considerações, eu tô com fome, com sono e eu quero segurar esse gato desgraçado. Eu não sei o que o Judá tem aí de consideração a fazer pra gente poder estar encerrando esse maravilhoso episódio desse podcast. Não, faltou as indicações. Faltou as indicações, é verdade. A gente nem te contou isso aí, né, Judá? A gente deixa indicações agora, a gente decidiu que todo final de episódio vai ter uma indicação. E assim como a gente não te avisou, eu também não pensei numa indicação. Então fica legal. aí. A gente vai ter que gravar isso depois. Eu acho assim, o tio Gabi dá a indicação dele e enquanto a gente vai suando pra pensar na nossa, entendeu? Tá, mas tem que ter a ver com o que a gente tá falando. Não, é o que tu quiser indicar. Ninguém falou que é indicação do tema do podcast, é indicação. Tá bom, então tu pode falar, pessoal, como uma esfirra de queijo, é uma delícia. A indicação é tua. Então, já que a gente tá falando de shonen, eu quero indicar um mangá muito bom, que é Sengoku Yoko. Pessoal, assistam Sengoku Yoko, vocês estarão vendo o melhor tipo de shonen possível. Eu prefiro que vocês leiam, porque o anime ainda não saiu, não sei se vai ter. Leiam Sengoku Yoko. Eu não faço ideia o que é isso, então eu nem recomendo nenhum Deveria fazer, porque é maravilhoso. Tá? Falamos disso também no episódio perdido. Tem lá, você quer saber? Senzão na minha mão.
Eu vou deixar aqui uma indicação de um mangá também. Chama Sousei no Frieren. É difícil mesmo. Não tem como me justificar em relação a isso. Mas vocês acham, se jogar no Google, o Google corrige pra vocês. Ótimo mangá. Simples. Chorei em 15 dos 40 e poucos capítulos que tem até agora. É muito bom. Leiam. A minha indicação é o Liga da Justiça do Zack Snyder, porque eu vi aquelas 4 horas e eu não quero ser a única pessoa no mundo que perdeu 4 horas da vida. Então, por favor, veja e perca 4 horas nesse da domingo vida, eu estarei assim como assistindo eu, esse filme, cara. porque... Então não se preocupe. Mas tem umas skins diferentes nos personagens. É isso, é exatamente isso. É o mesmo filme com um filtro do Instagram diferente na frente. É o mesmo filme, só que dobro. Só que tem 4 horas e é isso. Boa sorte. É isso. Esse é o podcast que vai ser cancelado, velho. É esse, né? Nessa parte eu foda-se. O filme não é nada. Na moral, o filme é bem Enfim, é só pra indicar, não é pra falar mal do filme. A gente faz o outro depois que eu ver o filme pra falar mal dele. Isso é interessante. Vai ser 4 horas de coisa pra falar. Vai ser o maior podcast já feito. Vai ser o Snyder Cut desse podcast. E eu vou estar com uma skin diferente. Como? Eu vou com outra camiseta. Eu vou estar com a minha skin diamante de Black Clover. Vou vir aqui falar bem de Black Clover. Vocês vão ver só. Vai incorporar uma personalidade diferente. Não consigo. Então tá. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas esse garoto aqui, ele leu Black Clover por Thiago. Ele leu Black Clover por muito tempo, ele não conseguia parar de ler. E eu vou falar aqui uma coisa pior. Que o Judas tá aqui também, ele sabe, ele pode dizer que é verdade. Eu cheguei a cogitar comprar. Caraca. Só pra pagar pra odiar. Exatamente. Então, assim, é um outro nível. Se você acha que você é hater, me respeita. Me respeita, que eu pago pra odiar. Quase paguei, né? Não chego a pagar. Paguei. Tu reivindica o direito de odiar. Paguei pra odiar aquele outro, que até esqueci o nome. Das bonecas. Aquele volume único. Das bonecas? Tu não conhece, Gabi? Aquele mangá que eu comprei. Horroroso. Pior coisa do universo. O pessoal comprou mangá da barra. Figure Maker. Figure Maker. Quer dizer solo é anime. Não, solo é anime. Solo é ruim, mas não paguei. Agora, Figure Maker paguei. E odeio. Tanto que dei pra alguém, porque não aguentei, não tinha como eu ter na minha frente. Enfim, acabou. A indicação foi pro outro lado também. Acabou. Encerrou. Tá, considerações Tchau. de ajudar. Como primeiro convidado. Considerações, Judá. O que tu achou de participar? O que foi mais legal? A barata, o gato louco? A barata foi mais. Foi o ápice. Eu acho que a parte da barata eles não vão saber. É porque foi bem ruim, então. Olha, foi muito legal, na verdade, participar do podcast. Eu ainda não tô bem habituado, mas se possível eu gostaria de participar dos próximos. Vamos ver. Faça votação, pessoal. O primeiro é pra te ver como funciona nos próximos, aí tu precisa dar um cachê, né? Tu tem que pagar pra gente estar no nosso programa, que aqui ninguém é trouxa, entendeu? De tá... Esse programa, ele gira em torno do dinheiro, ele só existe por causa do dinheiro. Sim, porque a gente já tá ganhando milhões, né? O primeiro episódio rendeu, não sei pra te chegar, pra mim tá caindo pra base de 15 mil por semana, né? A mesma coisa, né? Você percebeu que a nossa conta lá é a mesma, Não, mas é que assim, eu achei que dividia meio a meio. Eu tenho que te dar uma parte dos meus 15 mil, tá caindo direto na minha conta. Não, já tá indo já aos 50% já. Não, então beleza, então é isso aí. Então assim, a gente quer dinheiro. A gente trabalha com valores monetários. Sem contar os recebidinhos e... Sim, parceria, né? Meu Insta de publi e... força de publi. Meu Deus. Tô fazendo maquiagem, loja de roupa, né? Academias me procuram muito pra me falar bem dos produtos da academia. Divulgação. Pessoal, vocês podem me encontrar em nenhuma rede social, então fiquem atentos. Eu faço minhas as palavras desse menino aqui. Tá? Agora acabou. Acabou mesmo. Não. Pessoal, não acabou, e-mail. Tem um e-mail também. Comentários, isso. Quero receber feedback. Manda nudes também. Se a gente falou alguma coisa errada de Hunter x Hunter ou Naruto... Não falamos, a gente tá sempre certo em relação a isso. É bem provável que não, porque a gente viu esses troços umas 3 vezes cada um. Se você acha que a gente tá errado, você tá errado. Mas, enfim, qualquer coisa, 2palitos.podcast@gmail.
Manda lá que um dia a gente lê. Entra lá e xinga minha mãe. E no Patreon, dá um dinheiro pra nós. Pra poder manter esse troço de pé. Porque gasta tempo. E é só tempo, né? Dinheiro assim não é tanto, mas tempo gasta. Tempo gasta. Mas vou gastar dinheiro em breve, hein? Vou me equipar. Fica vendo. É isso, pessoal. Tchau. Tchau.